Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e antes de começar eu queria fazer aqui um pedido de desculpas. Ultimamente eu acabei deixando umas 2, 3 semanas sem vídeo, mas não foi, digamos que por culpa minha, mas por questão de falta de tempo mesmo. O que acontece, gente? Como boa parte de vocês sabem, eu tenho o meu trabalho, que acaba consumindo muito do meu tempo, e acaba que não resta muito para eu poder fazer as gravações dos vídeos. Normalmente essas gravações eu faço à noite, e quando estou em casa. E tem dias que à noite eu ainda estou trabalhando 10, 11 horas da noite. Então fica bem complicado. Para você ter uma noção, eu estou gravando esse vídeo hoje numa sexta-feira, sendo que o vídeo vai no domingo. Então, eu peço a compreensão de vocês, peço desculpas em primeiro lugar, e a compreensão, já que esses vídeos não têm saído da maneira que eu esperava, e é claro que vocês esperavam. E é isso, vamos lá, que temos coisas para contar, não é? Chegamos ao ano de 1992, na Espanha, cidade de Barcelona. É umas Olimpíadas que eu não tenho ainda memória, eu tinha apenas 3 aninhos de idade, mas muitas histórias ficaram marcadas na minha mente, ouvindo elas sendo contadas aí ao longo da história. Só que antes de começar, aqueles pedidos básicos. O primeiro deles é aquela curtida boa que você tem que fazer. A outra coisa que você pode fazer para ajudar bastante a gente a crescer é aquele comentário. Não se esqueça que tem hashtag lá no final do vídeo para você colocar aqui pra gente, tá bom? Nos comentários. E também me fala o que você tá achando do vídeo, o que você tá achando do canal. Tudo isso ajuda muito a gente a crescer. E é claro, não se esqueça de se inscrever. Chega de mais delongas, galera. Barcelona está nos esperando. Então vamos afivelar nossos cintos, fechar tudo direitinho, embarcamos. Vamos para Barcelona. Simbora! Barcelona já tinha tentado outras vezes ser sede. A primeira delas foi em 1924. Porém, o Pierre de Coubertin, que era o então presidente do COI, pediu para que os membros do comitê votassem em Paris. A outra tentativa foi no ano de 1936, onde Barcelona enfrentou a cidade de Berlim. A terceira tentativa aconteceu bastante tempo depois, para as Olimpíadas de 1972, só que dessa vez Barcelona tentou fazer uma candidatura conjunta com a capital da Espanha, Madrid. Como na época ainda não tinha tanto uma vontade assim, de colocar 2 cidades como sede, ainda nunca aconteceu, por exemplo, acabou perdendo força e a candidatura não foi à frente. E depois de muito tempo novamente aí pensando se ia colocar, se não ia, a cidade para ser candidata, o que deu força realmente foi a eleição do então presidente do COI na década de 80. Juan Antonio Samaranch. Ele foi eleito presidente do COI ali na década de 80 e fez uma força exatamente para que a Espanha conseguisse colocar uma cidade como candidata para os Jogos e levar os Jogos, até porque ele era espanhol. Além de Barcelona, outras 5 cidades demonstraram interesse para sediar esses Jogos. Essa quantidade foi muito por conta do bom retrospecto das 2 últimas edições, em Seul em 88 e Los Angeles 84, onde os jogos deram lucro. Então, no dia 17 de outubro de 1986, os membros do COI se reuniram na cidade de Lausanne, na Suíça, para poder realizar a votação. E como teve muitos candidatos, foram necessárias 3 rodadas para eleger a próxima cidade dos Jogos de 1992. Então, na primeira rodada, Barcelona terminou em primeiro lugar e a última colocada foi Amsterdã, na Holanda, com apenas 5 votos. Na segunda rodada, novamente, Barcelona liderou o certame. E desta vez, a cidade que foi excluída foi Birmingham. Na terceira rodada, as coisas se resolveram. Barcelona teve a maioria dos votos, com 47 no total, e venceu assim de maneira definitiva as cidades de Paris, que teve 23, Brisbane, que teve 10, e Belgrado, que teve 5 votos. Com isso, Barcelona eleita a cidade sede dos Jogos de 1992. E a ideia deste comitê
e dos seus membros era fazer que a infraestrutura ficasse bem próxima, não tivesse muita distância, principalmente em relação a deslocamentos, especialmente para os atletas. E para melhorar, é que a maior parte dessas arenas não precisou de grande mão de obra, não precisou passar por grandes reformas e construções, no caso, quando não tivesse. O comitê organizador arrecadou cerca de 195 bilhões de pesetas. E deste montante todo, cerca de 30% veio através de patrocínios e de licenças. Outros 27% vieram de direitos de transmissões. E é claro, como virou tradição aí nos Jogos Olímpicos, as moedas comemorativas fizeram parte também da promoção dos Jogos e também da arrecadação. Foram cerca de 10 milhões de dólares arrecadados através dessas moedinhas, que com certeza hoje devem valer uma grana pesada, viu? Normalmente todo grande evento esportivo, ou qualquer evento em si, ele depende muito dos voluntários, pessoas que se colocam à disposição para ajudar na organização. E em Barcelona isso foi muito gritante. Para você ter uma noção, cerca de 45 mil pessoas trabalharam durante os Jogos, em sua preparação durante os Jogos e após a conclusão. Desses 45 mil, 35 mil eram voluntários, ou seja, pessoas que não receberam para isso. Outra coisa super bacana que esses Jogos conseguiram fazer foi que a economia foi também possível graças a uma empresa de marketing que teve ali um papel muito bem feito ali para investe nisso, investe naquilo, vamos fazer uma promoção nisso. Uma empresa de marketing que virou uma coisa super comum nos Jogos posteriores também. Ali contrataram uma empresa especializada para organizar os Jogos. Os Jogos da 25ª edição das Olimpíadas da Era Moderna foram abertos no dia 25 de julho de 1992. Quem abriu os Jogos dessa edição foi o rei Juan Carlos, de Espanha. Ele fez a abertura dos Jogos, que não foi o ponto mais alto. O ponto mais alto foi o acendimento da pira olímpica. Aliás, esse acendimento da pira olímpica nesses Jogos, se não é o mais famoso, que eu acho que é um dos mais famosos da história das Olimpíadas. A chama olímpica entrou no estádio, fez aquela volta olímpica de costume, até chegar no meio do estádio olímpico, onde ela foi acesa na ponta de uma flecha. Um atleta paralímpico, que é super legal, pegou esse arco e flecha, apontou para a pira olímpica que ninguém tinha visto ainda, que estava no escuro, apontou e atirou a flecha. Você vendo pela televisão, você fala assim, uau, o cara acertou! Só que poucos dias depois mostraram a farsa. A flecha nunca chegou a ficar dentro da pira olímpica. Ela passou um pouquinho longe. Tudo questão, do ângulo onde que se via. Ao todo foram mais de 9 mil atletas que foram para esses Jogos, representando uma grande quantidade de delegações. Ao todo foram disputadas 25 modalidades esportivas nessa edição. E essas modalidades foram separadas em 43 locais de prova que foram divididos em 5 grandes áreas. Voltando ao assunto das delegações, um dos grandes motivos de ter um número bem elevado é que países começaram a se dividir, Como aconteceu com a própria Iugoslávia e a União Soviética, que não disputou mais esses Jogos. Os últimos Jogos da União Soviética foi em Seul, em 1988. Nesses Jogos, ainda os países estavam juntos, mas não defendendo mais a bandeira da União Soviética. Tinha o nome de time unificado. E esse time unificado foi a delegação que terminou em primeiro lugar no quadro de medalhas. Eles tiveram 45 ouro e 112 medalhas no total. Em segundo lugar ficou os Estados Unidos, com 37 de ouro e 108 medalhas no total. A Alemanha, também unificada, já não existia mais a diferenciação entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, ficou em terceiro lugar, com 33 de ouro e 82 no total. Os Jogos se encerraram no dia 9 de agosto de 92.
O Brasil, cara, mandou uma delegação bem numerosa para esses jogos. Foram ao todo 183 atletas que a delegação brasileira enviou para Barcelona 1992. Desses, 132 eram homens e 50 mulheres. Conseguimos apenas 3 medalhas no total. Só que dessas 3, 2 de ouro. Vamos contar a medalha de prata que a gente conquistou. E essa medalha de prata veio na natação, na prova dos 100 metros livre, com um brasileiro, Gustavo Borges. Ele perdeu o primeiro lugar para um dos maiores nomes do esporte, que é o russo Alexander Popov. Só que para ele, rapaz, essa medalha foi mais suada do que deveria. Ele largou, fez a prova, estava disputando ali, bateu em segundo, só que o cronômetro não marcou quando ele bateu a chegada. Então ele caiu para oitavo, ele ficou em último na prova. Só que as pessoas que estavam na arquibancada, principalmente a comissão técnica do Brasil, viu que tinha alguma coisa errada. Então protocolou um protesto junto ao COI e enviou para que a prova fosse revista. E assim, nesta revisão, foi visto realmente que o brasileiro ficou à frente dos outros 6 atletas e atrás apenas do Popov. Ou seja, medalha de prata. Vamos falar das 2 medalhas douradas que o Brasil teve. A primeira delas foi no judô. E dessa vez, o grande herói olímpico brasileiro da modalidade foi Rogério Sampaio. Ele conquistou essa medalha na competição de até 65 quilos. Ele, para chegar à medalha dourada, ficou de bye na primeira luta, passou na segunda rodada pelo português, venceu um sul-coreano na sequência e derrotou um argentino nas quartas de final. Nas semi, pegou um alemão e venceu também, até chegar à grande final para enfrentar o húngaro e venceu por Vasari. Ouro para o Brasil no judô. A segunda medalha dourada do Brasil foi no esporte coletivo. Brasil masculino no vôlei. Passou da primeira fase, ganhando de todo mundo. Nas semifinais, pegou os Estados Unidos, o grande algoz da geração de prata. E derrotou também por 3-1. E novamente enfrentamos a Holanda na final. E aí o Brasil, cara, não deu chance para os holandeses. Venceu de 3-0. Não foi uma partida fácil, mas venceu com uma certa tranquilidade. O Brasil realmente teve grandes heróis nessa edição dos Jogos. Vamos começar com a medalha mais certa da história dos Jogos Olímpicos ever, que todo mundo sabia que ia ser ouro, e é um maior time da história do coletivo, talvez. Cara, talvez. Não sei se é melhor, mas com certeza a mais dominante. Estou falando do Dream Team dos Estados Unidos. Cara, é o maior conglomerado de atletas de alto nível, os melhores do mundo, da melhor liga do planeta, enfrentando times que estavam lá para jogar só, né? Para assistir os caras e só aplaudir. Que foi isso que aconteceu. O Brasil foi um deles, que ficou lá só aplaudindo. Tinha, assim, Michael Jordan, tinha Magic Johnson, Larry Bird, Scott Pippen, David Robinson, Patrick Ewing. Sem contar outros, né, cara? O bielorrusso competindo pelo time unificado, Vitaly Sterbo, ganhou 6 medalhas de ouro na ginástica artística. Meu Deus! Sendo que 4 dessas medalhas foram no mesmo dia. A japonesa Kyoko Iwasaki conquistou uma medalha também na natação. Mas a Fábio foi só uma. Rapaz, foi outra menina de 14 anos aí ganhando medalha. Não foi a mais nova. Mas, cara, muito novinha. Meu Deus do céu. Como tem menino novo ganhando medalha nesses jogos. Incrível. E tô falando tanto de novinho que tava falando de mais um. Jennifer Capriati. Mulher conquistou a medalha de ouro no tênis. Sabe quantos anos? 16. Rapaz, o que eu fazia com 16 anos? Os Jogos de Barcelona
contaram com 9.356 atletas ao todo, sendo 6.652 homens e 2.704 mulheres. Eles disputaram 257 eventos esportivos em 25 esportes e 34 modalidades. Esta foi a edição número 1 para vários países, várias delegações. Isso por conta de várias separações aí territoriais provenientes muito também do fim da Guerra Fria. Só que o maior número de delegações estreantes vieram da antiga Iugoslávia. Exemplos, por exemplo, da Croácia, da Eslovênia e da Bósnia e Herzegovina. A União Soviética, como já citei, também já não existia mais. Com o final da Guerra Fria, a União Soviética se separou em vários países. Só que no caso da União Soviética, muitas delegações preferiram ficar juntas ainda e competir em união. Só que nem todos os países da ex-União Soviética mantiveram este caminho. Foi o caso da Estônia, da Lituânia e da Letônia. Estes mandaram atletas separadamente, defendendo suas próprias delegações. Outro país que estávamos sentindo falta aí nos Jogos Olímpicos era a África do Sul. 32 anos atrás, ela foi proibida de disputar os Jogos Olímpicos pela política que ela adquiriu para seu país, que era do apartheid. Com o fim dessa maneira de governar, podemos dizer assim, a África do Sul foi aceita novamente pelo COI e os atletas sul-africanos puderam voltar a competir. Também foi a primeira edição, depois de vários anos aí, da Alemanha unificada. Só que o interessante desses jogos, além de todo esse processo histórico, né, da queda do Muro de Berlim, do final da Guerra Fria, que marcou bem claro aí nesses Jogos Olímpicos, por ser talvez os primeiros jogos depois da reconstrução do mundo, né, geopoliticamente falando, Barcelona ficou marcada muito pelo sucesso dos jogos, não apenas esportivamente falando, mas pelo sucesso da organização e do legado, principalmente. E para encerrar as curiosidades, tivemos aqui uma das grandes chances de ver um dos grandes astros da música mundial participar de alguma forma dos jogos, que foi Freddie Mercury. O vocalista do Queen foi convidado a cantar a música tema dos Jogos Olímpicos de 92. E ele chegou a gravar um clipe e a música. Só que ele veio a falecer em decorrência da AIDS um ano antes dos Jogos acontecerem. Então ele não pôde estar presente, infelizmente, na abertura. Barcelona, 1992. Cara, eu fico empolgando, assim, chegando, né, ao final da história, porque, querendo ou não, é o momento que eu já vou me identificando mais com as histórias. Como eu falei, eu só tinha 3 anos de idade aí em Barcelona, mas eu já vi tantas histórias positivas, histórias legais do Brasil nesses jogos que eu me apaixonei, assim, sabe? Tanto do Gustavo Borges, quanto da seleção masculina de vôlei. São histórias que eu não vi acontecendo, mas marcaram muito minha vida de torcedor brasileiro, né? Amante do esporte, que, pra você ter uma noção, eu tive que pesquisar muito, né, em relação às outras edições, e essa edição especificamente tive que pesquisar, óbvio, mas muitas histórias já estavam bem frescas na minha memória, bem fáceis de resgatar aqui no arquivo da minha mente. Então foi um vídeo mais até fácil de montar, podemos dizer assim, por tudo o que aconteceu recentemente e por a mídia colocar isso de maneira bem fácil aí pra gente, relembrando esses acontecimentos aí em cada 4 anos, quando os jogos acontecem, né? São jogos que deram muito certo, como eu falei, trouxeram um lucro para a cidade de Barcelona, trouxe um investimento muito bom na infraestrutura de transporte, revitalização, despoluição. Realmente é uma edição que tem que ser levada como exemplo para as outras. Por mais que não consigam repetir 100% do que foi feito, se chegar já a 50% já é um grande avanço. Então o legado, eu acho que foi o principal ponto dessa edição dos Jogos Olímpicos.
É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado por ficarem até aqui assistindo o vídeo. Agradeço muito a participação de vocês nos comentários, na curtida. Isso tudo ajuda muito ao vídeo a crescer. E, se você ainda não fez nada disso, faça agora. Faz agora. Quer nem saber, clica aí na mãozinha, joinha pra cima. Muito bem, clicou, já curtiu. Não se esquece de comentar aqui, coloca o que você achou do vídeo, o que você tá achando do canal. Coloca as hashtags. Coloca! Barcelona 1992 e Legado Importa. São essas duas hashtags. Barcelona 1992 e Legado Importa. Também não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para que você seja notificado quando os vídeos novos estiverem por aqui. Domingo, 10 horas da manhã. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Boa semana para todos. Fica com Deus e até a próxima.